Boa tarde a todos. Hoje, a nossa aula de Geografia, nós iremos abordar um conteúdo de grande importância. Nós iremos abordar a agricultura mundial e a agricultura do Brasil. Pois bem, a agricultura e o crescimento da população mundial. Quando a gente fala sobre agricultura, é necessário a gente fazer uma análise com a população. Ambos, né, andam lado a lado. Aqui nós temos, na primeira imagem, uma imagem que mostra a multidão planetária da população. Ou seja, mostra o crescimento da população, que iniciou em 1950, com a população de 2,5 bilhões, e em 1970 aumentou para 3,7 bilhões. Em 1990, essa população foi para 5,3 bilhões. Em 2008, a população chegou a 6,7 bilhões. E nós temos duas projeções para 2030 e 2050. Para 2030, nós temos uma estimativa para 8,3 bilhões de população mundial. Para a projeção de 2050, 9,2 bilhões. Na segunda imagem, você observa o quê? Uma imagem, de alimentos. E aí eu faço aqui essa pergunta para todos vocês, para que vocês possam refletir. Será que os nossos agricultores têm capacidade para produzir alimentos para 8,3 bilhões de populações em 2030? Será que nossos agricultores eles conseguem produzir para 9,2 bilhões em 2050 alimento para atender toda a demanda dessa população consumista? Fica aí a nossa pergunta. Pois bem, é importante entendermos o conceito de agricultura. O que é agricultura de fato? A agricultura é a arte de cultivar terra para obtenção de alimentos e matéria-prima para a produção de bens industrializados. Nós sabemos que nós temos a capacidade de produzir, de cultivar os alimentos. Nós temos acesso ao nosso alimento. Nós temos acesso a alimentos que já vêm da roça, do campo, para a nossa casa. Mas existe produtos que eles precisam passar por um processo de industrialização. Pois bem, a agricultura é uma atividade muito importante para toda a sociedade mundial. É importante deixar claro que a atividade agricultura, ela é milenar. Ou seja, ela é de 1050 a.C. e ela surgiu ali no Egito Antigo. Ou seja, a agricultura ela surgiu há mais de 10 mil anos. E aí, gente, quando se fala assim, que quando surgiu a agricultura, o homem deixou de ser nômade e passou a ser um homem sedentário. O que é ser um homem nômade? Era aquele sujeito que não tinha uma residência fixa e ele se alimentava do que a natureza ofertava. Ou seja, ele caçava, ele pescava e se alimentava de frutas que encontrava no meio da natureza. Ele não tinha a ideia que ele poderia plantar e cultivar os seus próprios alimentos. Esse homem sedentário,
ele passou a enxergar que ele tinha essa capacidade de plantar e de colher os seus próprios alimentos. E aí o que foi que ele fez? Ele passou a fixar, ele construiu uma casinha. Se você observar aqui a imagem, né, nós temos aqui uma casa simples, né, muita gente ao lado, e aí você observa, né, que a interação desse homem com a terra, plantar e cultivar. E aí o homem percebeu que ele tinha essa outra capacidade de domesticar, né? Domesticar os animais. Ali você pode perceber na imagem gados, ovelhas, um porco, galinha. Então toda essa atividade, todas essas atividades era relacionado ao meio de sobrevivência, tá? Então o homem percebeu que a terra poderia sim, né, dar frutos, e ele poderia ser, lógico, o precursor. Ele tinha de interagir com a terra para poder obter esses alimentos. Daí surgiram os primeiros aglomerados humanos, ou seja, os grupos humanos passaram, né, a se aglomerar. Por exemplo, os sumérios na Mesopotâmia, eles se aglomeraram entre o rio Tigre e Eufrate, atual Iraque. Os egípcios, eles aglomeraram-se à margem do rio Nilo. Os chineses, eles se aglomeraram no vale do rio Yangtze. Os índios no vale do rio Gange e Indo. Ou seja, aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que esses povos, eles se aglomeravam sempre à margem dos rios, sempre próximo aos rios? Isso porque eles precisavam desenvolver a agricultura. E aí eles precisavam estar próximo à margem do rio. E a margem dos rios tinha um solo fértil, né? Era um solo de grande fertilidade natural, rico em matéria orgânica, né? Então, e ele sabia que plantando ali era a safra garantida. Ponto que eles plantavam, né, para a sua sobrevivência, e sobrava o excedente, né, da colheita. E esse excedente eles passavam a fazer trocas, né, entre as comunidades. É importante deixarmos claro que, segundo os estudos arqueológicos, a atividade agrícola ela se deu em diferentes tempos. Por exemplo, na América surgiu há 4.500 anos, mais ou menos, né? Há 4.500 anos, ali na América. A agricultura se deu ali há 5.000 anos no continente africano. A agricultura na Europa já se deu há 6.500. Na China, a agricultura já se deu ali por volta de 7.000 anos. E na Índia, por volta de 8.000 anos. E assim, como os arqueólogos, eles perceberam que a atividade agrícola ela não se deu no tempo igualitário, né? Nos continentes e países. Ocorreu de forma diferente, de forma, né, gradual. Daí, gente, nós temos aqui uma indagação que fala assim, Revolução Neolítica. O que é Revolução Neolítica? É justamente, né, marca o processo de transição da vida de caça e coleta nômade para o sedentarismo agrícola. Ou seja, quando se fala Revolução Neolítica, é esse processo de transição que o homem deixa de ser nômade, né, aquele homem que vivia do que a natureza ofertava, entendeu?
para um homem que ele passou a ter uma moradia, né, e passou a interagir com a terra, plantando e colhendo os frutos, tá? Passou também esse homem que passou a desenvolver atividades como a criar animais para a sua própria sobrevivência. E quero deixar claro para todos vocês que a agricultura ela foi a precursora, né, do processo de urbanização. Tá? Então a agricultura ela foi a responsável por esse processo de urbanização. Tá? Então isso é algo marcante, né, na história e na geografia. A Revolução Industrial e a agricultura tem a ver? Vou explicar. Tem tudo a ver. Hoje a Revolução Industrial ela trouxe para o campo modernização. A Revolução Industrial ela modernizou diversos setores, não só apenas o campo se modernizou, mas em diversos setores dentro das cidades e capitais foram modernizadas. A educação foi modernizada, entendeu? Os setores industriais foram sim modernizados, enfim. A sociedade foi sim modernizada através da Revolução Industrial. E é importante a gente percebermos que a Revolução Industrial ela se deu ali na Europa, no continente Europa, no século XVIII, né? Século XVIII. E a Inglaterra ela foi a pioneira. Por que pioneira? Porque ela tinha características, né, que pudesse desenvolver a revolução ali naquele país. A Inglaterra tinha tudo, né, todos os elementos. Tá? Tinha uma alta burguesia rica, poderosa, tinha fonte de energia, tá? Tinha uma boa localização para escoar seus produtos e assim sucessivamente. Gente, o que me chamou a atenção foi justamente a terceira fase da Revolução Industrial. Foi aonde, né, a tecnologia ela proporcionou aí a engenharia genética. O que é engenharia genética? Justamente é um laboratório onde é modificado sementes, né, e a genética de animais. O que ocorre? Aquelas sementes ou seja, a engenharia genética, ela melhora as sementes a nível, né, que elas sejam resistentes a pragas e a doenças. Essa engenharia genética ela também melhora a questão de rebanhos. Por exemplo, nós temos a ovelha pé duro e a ovelha que foi modificada geneticamente. Vocês observam que elas têm característica diferente. Né? Tem característica diferente. Então, hoje, tudo que nós hoje consumimos, a maioria dos nossos produtos que nós estamos consumindo, foram sim modificados, né, pela a engenharia genética. Tá? Então é importante percebermos que a Revolução Industrial ela trouxe tecnologia para esse aprimoramento, para essa melhoria de genética de animais e melhoria de sementes no campo. A modernização na agricultura. Gente, essa modernização na agricultura, você observa aqui o surgimento de máquinas, novas técnicas, surgimento de irrigação, controle de pragas, correções do solo. Se aí você observando nas imagens, na primeira imagem aqui, você vai observar que nós temos uma máquina que ela planta. Ou seja, uma só pessoa faz o percurso um trabalho que poderia ser feito por 30 pessoas. Tá? E aí você observa na segunda imagem que ao invés de estar uma pessoa pulverizando, né, com a bomba, né, pulverizando a plantação, não precisa.
eles utilizam um pequeno avião, pequeno porte, para pulverizar as grandes plantações. E aqui na terceira imagem você observa que nós temos o que? Um processo de irrigação. Então nós temos diversos tipos de irrigação. Aqui é um dos modelos. Nós também temos máquinas, né? Aqui na quarta imagem, vocês observam que temos uma máquina fazendo a colheita dos alimentos no campo. E aí nós temos também a quinta imagem que mostra um trator fazendo as correções do solo, tá? E aí fica aquela pergunta no ar. Para se desenvolver, aqui tem muita coisa, né? Muito equipamentos tecnológico, isso é importante da gente visualizar. E aí eu faço uma pergunta assim para vocês, cara. A gente sabe que para a agricultura desenvolver, ela precisa dos fatores naturais, não é isso? Quais são os fatores naturais? É o solo, o clima e o relevo. Aí eu pergunto, todas essas tecnologias, ela pode substituir os fatores naturais? Olha, outra pergunta que eu vou deixar para vocês aí, né? Outra indagação, outro questionamento. Depois vocês vão me responder lá na sala, né? De geografia, que eu vou colocar uma atividade e aí vocês irão me responder essas duas perguntas, né? Tá certo? Pois bem, a organização das atividades no espaço rural. Gente, para se desenvolver a agricultura, é necessário perceber a estrutura, o meio físico do espaço rural. É preciso se analisar a fertilidade do solo, a topografia, a condição climática, os recursos tecnológicos, as relações de trabalho no campo, como se dá, as políticas agrárias, como elas andam, a estrutura fundiária, como ela se procede no Brasil. Falar sobre estrutura fundiária, gente, eu gostaria de fazer aqui uma observação. Vocês sabiam que a estrutura fundiária do Brasil é do período colonial de 1530? Não mudou nada. Então, a estrutura fundiária do período colonial de 1530, quem tinha poder sobre as grandes dimensões territoriais era quem tinha condições. Os pequenos não tinham acesso às terras. Então, a gente herdou, né, algo do período colonial. Até os dias atuais, as grandes concentrações territoriais estão na mão dos poderosos. Existem pessoas que necessitam de um pedaço de terra para plantar para a sua própria sobrevivência e não tem um pedaço de terra para executar, para plantar e colher seus próprios alimentos, para a sobrevivência de sua família. Tá? Isso por quê? Porque os grandes, né, dos grandes ficaram com as maiores, né, quantidades de terra. Pois bem, o que são sistemas de produção? Gente, aqui eu tenho o sistema de produção, a pecuária intensiva, e aí eu tenho também a agricultura também intensiva. Se você observar aqui, né, se você observar na primeira imagem, vocês irão observar o que? Um gado, né, um rebanho de gado aqui. E o que você pode perceber? Que esse gado, ele está no confinamento. Ou seja, a pecuária intensiva, existe uma tecnologia voltada para esses animais. Esses animais, eles se alimentam de suplementos, tem todo o tratamento. Esse animal não pode ser solto, ele não pode correr, não pode fazer esforço. Isso por quê? Porque a carne desse animal vai ser exportada.
tá? Por isso que chama pecuária intensiva. O que é uma pecuária intensiva? É voltada para exportação, né? E dentro da pecuária intensiva tem a grande tecnologia, né? Né? A favor dos cuidados, né? Dos gados, enfim. Tá? E aqui ao lado nós temos o que? A agricultura. A segunda imagem mostra o que? A agricultura intensiva. O que é uma agricultura intensiva? É uma agricultura voltada para exportação, aonde na agricultura intensiva existe, né, a alta tecnologia, né, do campo. Então, vocês agora irão conhecer, né, a pecuária extensiva com X, né? A pecuária extensiva com X e a agricultura, né, extensiva. Veja agora. A primeira imagem é uma agricultura extensiva. É uma agricultura que não tem a presença de quê? De tecnologia, de máquinas. Vocês vejam que é um trabalho rudimentar. É feita à mão. Ao lado aqui, a segunda imagem, vocês observam que é uma agricultura, é uma pecuária, desculpa aí, uma pecuária rudimentar. Não existe aqui confinamento. Não existe aqui tecnologia, tá? E aí vocês observam a diferença dos sistemas de produção extensiva e intensiva. Gente, a Revolução Verde, ela se deu, gente, a Revolução Verde foi algo muito importante para toda a sociedade mundial. Isso porque, graças ao grande agrônomo norte-americano chamado Norman, ele estudou, fez pesquisa por muito tempo, e aí o que foi que ele fez? Ele percebeu após a Segunda Guerra Mundial, em 1939, 1945, ele percebeu que a África, né, a África e a Ásia estavam assim passando fome para caramba, as comunidades, a população passando fome. E aí ele ficou muito preocupado. Ele falou: poxa, eu preciso fazer algo para tirar essas pessoas dessa calamidade. E aí ele fez pesquisa, realizou diversas pesquisas, e aí conseguiu, né, em 1914, né, para 2009, e aí ele conseguiu melhorar a semente, tá? Ou seja, ele construiu, elaborou uma semente resistente. Por quê? Antigamente, o agricultor ele plantava as sementes e as pragas vinham e acabava, ou a doença, enfim. Aí eles perdiam tudo, perdia a safra. Então a safra perdida não chegava para a população. E aí com a melhoria, né, dessas sementes, né, que Norman fez, ele melhorou a semente da seguinte forma, que era resistente à praga e a doenças. Bicho, veja o seguinte, como a coisa melhorou. Uma semente que é resistente à praga e à doença, aliada à utilização de agrotóxico, fertilizante, implementos agrícolas, de máquinas. Gente, a gente produzimos alimento em grande escala. Hoje, nós temos capacidade de produzir alimento para toda a população mundial. E aí vem aquela pergunta: por que existem pessoas passando fome? Existe algum planejamento político que não está funcionando. Mas o campo tem essa capacidade de produzir alimento para toda a população. E quando eu falo assim, por que existem pessoas passando fome no Brasil e no mundo? Né? Aí vem o outro lado. Por que tanto desperdício de frutas e verduras? Como vocês observam, que o desperdício é muito grande. Tá? Então tem essas políticas que a gente precisa entender.
essas particularidades, mas a gente entende que o campo tem condições sim de produzir alimento para toda a população. Pois bem, os Estados Unidos, né? Estados Unidos é potência econômica, potência política, potência militar, tá? Então, e o que eu quero dizer para vocês, Estados Unidos também se destaca na questão da agricultura. A agricultura moderna, de alta tecnologia mundial, você só vai encontrar nos Estados Unidos. Uma tecnologia avançada, né? Uma agricultura modernizada, você só vai encontrar nos Estados Unidos. Tá? E a agricultura dos Estados Unidos, quem desenvolve de fato, a mão de obra de fato, é dos imigrantes. E o que eu acho interessante também, que as atividades, tanto agropecuária, né, quanto também agrícola, elas são específicas, por exemplo, o cinturão do trigo, o cinturão do milho, o cinturão do algodão, é assim, eles definem, né? Definem em cinturão. E eu observei, gente, que os Estados Unidos, eles se preocupam muito com o seu povo, na questão de alimento. Eles plantam, né, e colhem. Agora, primeiro, eles vão atender toda a perspectiva, todas as necessidades do seu povo, para o excedente que eles exportam. Eles primeiro se preocupam com o seu povo. Enquanto no Brasil é diferente. Né? O produtor, né, o homem do campo, ele quando planta, ele colhe, a preocupação dele é os melhores frutos, os melhores frutos, né, os melhores grãos, vai para outros países. Nós brasileiros não usufruímos da qualidade dos alimentos que nós mesmos produzimos. Isso é lamentável, né? Então, é contraditório, né, a agricultura, né, dos Estados Unidos. Pois bem, gente, e aí nós vamos aqui entender um pouquinho por que o Brasil é considerado potência agrícola. Escuta, o Brasil é hoje a 9ª maior economia do mundo, com um produto interno bruto, o PIB, de 6,6 trilhões em 2017. O Brasil é descrito internacionalmente como uma verdadeira potência agrícola. Tá? E aqui diz, o Brasil ocupa a posição de 2º maior produtor de alimento do planeta, depois dos Estados Unidos. E com potencial para, em pouco tempo, se tornar o primeiro nesse ranking. Então eu pergunto para vocês, gente, nós sabemos que o Brasil ele só executa 20% de suas terras. E tem essa alta potencialidade, que é visto como potência agrícola, ficando na 2ª posição como maior produtor de alimento do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos. E temos uma projeção aí do Brasil ocupar a primeira colocação, tirando os Estados Unidos do primeiro lugar. Eu fico pensando, o Brasil produzindo apenas 20% de suas terras tem esse destaque. Imagine se o Brasil pudesse produzir 80% de suas terras agricultáveis. Seria uma explosão na economia brasileira. Mas quais são os entraves que está rolando, né, que o Brasil não consegue produzir, né, mais terra, né, produzir outras dimensões territoriais? É preciso fazer a reforma agrária. Se não fizer a reforma agrária, vai continuar os 20%, né,
de terra agricultáveis que são usadas. Nós temos 80% das nossas terras brasileiras que não são cultivadas, estão aí paradas na mão de quem? De grandes poderosos que estão ali só com a terra sem produzir. Então isso é lamentável, tá? E aí, gente, vamos fechar nossa aula falando sobre o cofre do Apocalipse. Gente, você sabia que na Noruega nós temos o Banco de Sementes Globais? Todas as sementes estão localizadas, estão guardadas ali. Vocês observam na imagem aqui, ao lado, vocês observam que esse cofre tem 60 mil amostras de sementes. E aí você me pergunta, mas professor, mas por que, né, temos esse grande cofre, né, de sementes que está ali armazenado, né, no subsolo de uma montanha no arquipélago ártico? Por quê? Né? Por que eles criaram, né, esse banco de sementes? Justamente para, suponhamos, né, que se acontecer alguma tragédia num determinado país, né, eles recompor geograficamente esse país, né, o meio ambiente, tá? E assim esse cofre ele é guardado, entendeu? Com toda a segurança, tá? Então é importante que vocês saibam aonde fica o banco de sementes globais. Tem todas as sementes, né, de todos os países estão aqui nesse cofre. Pois é, minha gente, meus queridos alunos, a nossa aula de hoje foi sobre a agricultura do Brasil e do mundo. E aí vocês vão lá na sala, né, na sala Google, lá na sala de geografia, você irá ter vai ter esse material disponível e mais uma atividade para socializarmos, né, o conhecimento que vocês obteve nessa aula. Meu muito obrigado a todos e até lá!